Imagine alguém sentado em um café, cercado de pessoas. Ele sorri, concorda, acena a cabeça, mas por dentro sente um vazio. Quando chega em casa, o silêncio pesa. A pergunta surge como um eco incômodo: quem eu sou quando ninguém está olhando? Quantas vezes você já fez algo não porque queria, mas porque temia o julgamento dos outros? Quantas vezes moldou sua fala, sua postura, até mesmo seus sonhos, apenas para se encaixar em um molde invisível? Viver assim é como carregar correntes que ninguém vê. Cada olhar de reprovação, cada crítica velada, cada comparação silenciosa adiciona um novo elo. E pouco a pouco, você percebe que não anda por si mesmo. É arrastado por expectativas alheias. O mundo moderno reforça essa prisão. Redes sociais transformaram a vida em um palco permanente. Não importa se estamos felizes ou tristes. Sentimos a obrigação de parecer bem. O olhar do outro se tornou bússola, medida, sentença. Mas o que acontece quando essa bússola aponta para direções contrárias? Quando uma parte de você quer descansar e a outra teme ser chamada de preguiçosa? Quando deseja silêncio, mas teme ser visto como distante? Quando sonha com liberdade, mas se prende à coleira da aprovação? A ansiedade que nasce daí é corrosiva. Não é o medo de falhar diante de si mesmo, mas o pavor de desapontar a plateia. E aos poucos, o peso da expectativa coletiva sufoca a própria voz interior. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: é tolice se preocupar com a opinião de homens que nem sabem a opinião correta sobre si mesmos. No entanto, seguimos, como atores inseguros, pedindo aplausos de uma plateia que nem sabe por que está aplaudindo. Esta é a prisão invisível da aprovação. Uma cela sem muros, guardada apenas pelo medo. E talvez o mais cruel seja perceber que nós mesmos trancamos a porta todos os dias. Agora, a pergunta inevitável: se todo o seu valor fosse medido apenas por você, como viveria a partir de hoje? O veneno da opinião alheia. Há um veneno silencioso circulando em nossas veias modernas. Ele não tem cor, não tem cheiro, mas corrói por dentro. É o veneno da opinião alheia. Vivemos em função de olhares, comentários, curtidas. Uma frase mal interpretada pode estragar um dia inteiro. Um silêncio digital pode se transformar em abandono. Uma comparação rápida nos joga em um abismo de insuficiência. Pense em quantas vezes você postou algo nas redes sociais e, minutos depois, ficou atualizando compulsivamente a tela, em busca de aprovação. Talvez até tenha apagado a postagem porque não recebeu o reconhecimento esperado. Nesse momento, sua identidade não estava em suas mãos, mas nas mãos invisíveis de estranhos. Marco Aurélio nos deixou um lembrete firme: a opinião dos outros é apenas vento que sopra fora de você. O vento pode bagunçar o cabelo, pode incomodar a pele, mas nunca toca a essência. Ainda assim, insistimos em viver como se uma brisa externa pudesse determinar a direção de toda a nossa vida. Quando buscamos aprovação, entregamos o leme ao outro. Tornamo-nos passageiros de um barco que jamais controlaremos. Cada elogio nos embala, cada crítica nos destrói. E nesse vai e vem, perdemos a capacidade de navegar com clareza. A neurociência confirma: o cérebro humano é programado para buscar aceitação social, porque em tempos antigos, ser excluído significava risco de morte. Hoje, não há lobos à espreita, mas nossa mente ainda reage como se cada rejeição fosse uma sentença final. Mas existe uma saída prática. Na próxima vez em que sentir insegurança, experimente se fazer uma pergunta simples: o que eu pensaria sobre isso se fosse a única pessoa no mundo? Essa pergunta tem poder porque corta a raiz do medo. Se não houvesse plateia, se não houvesse julgamento, o que você faria? O que você criaria? Como se vestiria? Como falaria? Talvez você descubra que muito do que chama de eu não passa de reflexo. Reflexo de pais, amigos, colegas, desconhecidos. Mas por trás de todos esses reflexos, ainda existe algo intacto: você mesmo. E é apenas quando silenciamos o ruído externo que começamos a ouvir a voz
que sempre esteve lá, esperando para ser lembrada. O mito de agradar a todos. Tentar agradar a todos é como entrar em um mercado e carregar todas as sacolas ao mesmo tempo. No início, parece possível, mas à medida que o peso aumenta, suas mãos tremem, os ombros cedem e, em algum momento, você deixa tudo cair. Quantas vezes você já aceitou convites que não queria, opiniões com as quais não concordava, ou compromissos que roubaram sua energia, apenas para evitar desagradar? Esse esforço constante de moldar-se é exaustivo. É como se cada pessoa exigisse uma versão diferente de você, e você se transformasse em um quebra-cabeça mal montado. Sêneca alertou: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento lhe será favorável. Quem vive para agradar, vive sem direção. Torna-se como um barco sem bússola, levado pelas correntes de expectativas alheias. E há uma armadilha sutil. Mesmo quando você tenta agradar a todos, sempre haverá alguém insatisfeito. O esforço é infinito. O resultado é sempre incompleto. Imagine um músico tentando tocar todos os instrumentos de uma orquestra ao mesmo tempo. O que nasce não é harmonia, mas ruído. Assim é a vida de quem tenta corresponder a todas as expectativas. Um som confuso, em que a própria melodia se perde. A prática estoica propõe um caminho diferente. Ao invés de buscar aprovação externa, escolha 3 valores pessoais inegociáveis, como integridade, disciplina, compaixão. Esses valores serão sua bússola. Antes de aceitar um convite, de tomar uma decisão ou de responder a alguém, pergunte: isso está alinhado com meus valores? Essa simples prática reduz o peso da escolha. Você não precisa agradar ao mundo inteiro, apenas permanecer fiel ao que acredita ser essencial. Com o tempo, algo curioso acontece. As pessoas começam a respeitar mais aqueles que não tentam agradar a todos, porque a firmeza silenciosa de quem vive com direção é mais admirável do que a instabilidade de quem se curva a cada vento. E nesse momento, você descobre um paradoxo. Quando para de tentar agradar, passa a inspirar de verdade. O poder do não como ato de liberdade. Há uma palavra curta, simples, de apenas 3 letras, que muitos de nós temem pronunciar. Não. Esse pequeno som carrega uma força capaz de libertar ou aprisionar, dependendo de como o usamos. Muitos aceitam pedidos por medo de desapontar. Dizem sim a convites que não desejam, a tarefas que não têm energia para cumprir, a papéis que não cabem em sua vida. No fundo, cada sim forçado é um não, dito a si mesmo. Dizer sim a todos é como tentar carregar o mundo nas costas. Você até pode avançar alguns passos, mas logo se vê esmagado pelo peso que nunca foi seu. A cada promessa que aceita sem vontade, uma parte da sua energia se esvai. E lentamente, você se transforma em um estranho dentro da própria agenda. O medo de rejeição é natural. Nosso instinto nos faz acreditar que recusar é arriscar vínculos. Mas, em muitos casos, o contrário é verdadeiro. Quando você se posiciona com clareza, cria relações mais honestas. Quem não respeita seu não, não respeita quem você é. Pense em um exemplo cotidiano: o trabalho. Quantas vezes você já assumiu tarefas extras por não conseguir recusar? No começo, parece virtude. Depois, percebe-se esgotado, ressentido e, ainda assim, invisível. A generosidade vira fardo. O estoicismo ensina que liberdade não é fazer tudo, mas fazer o essencial. E para que o essencial exista, o supérfluo precisa ser recusado. Um exercício prático. Comece com pequenos nãos. Recuse um convite que não tem sentido. Desligue uma notificação que só rouba sua atenção. Deixe de lado uma obrigação social que não traz propósito. Observe como essa escolha cria espaço. Espaço para respirar, para cuidar de si, para dizer sim ao que realmente importa. O não é um escudo silencioso, não para afastar o mundo, mas para proteger aquilo que merece permanecer dentro de você. E quanto mais você aprende a usá-lo, mais percebe que a liberdade começa,
justamente, na capacidade de recusar o que não é seu caminho. Quando você para de disputar corridas invisíveis, vivemos em uma arena silenciosa, onde ninguém nos inscreveu, mas todos parecem competir. Quem tem o carro mais caro? Quem viajou mais? Quem exibe o corpo mais definido? A casa mais elegante? O relacionamento mais feliz? As comparações não param. E, no entanto, ninguém sabe quem organiza a corrida, nem onde fica a linha de chegada. Essa disputa invisível é desgastante porque nunca termina. A cada vitória, surge um novo padrão. A cada conquista, uma nova régua. Corremos, corremos, corremos. E, ao final, não avançamos um passo em direção à paz. Epicteto escreveu: se quer ser livre, não deseje aquilo que não depende de você. O olhar do outro, o reconhecimento, o sucesso comparado. Nada disso está em nosso controle. É como correr em uma esteira infinita. Esforço imenso, mas você permanece no mesmo lugar. Veja o que acontece no cotidiano. Você se sente bem com sua vida até abrir a rede social e ver alguém mais jovem com mais conquistas. De repente, aquilo que era suficiente se torna medíocre. Você não mudou, mas sua régua foi sequestrada. O resultado é exaustão. Uma vida inteira gasta em uma corrida sem pódio. O antídoto estoico é simples, mas profundo. Cultivar a capacidade de admirar sem comparar. Quando sentir inveja, faça uma pausa. Transforme a comparação em admiração silenciosa. Reconheça o mérito alheio, mas volte o foco ao seu próprio caminho. Um exercício prático. Toda vez que a comparação surgir, repita mentalmente: esse não é o meu percurso. E, em seguida, volte-se para uma ação concreta, por menor que seja, que avance em direção ao que é importante para você. Seja estudar, cuidar do corpo ou simplesmente descansar. A liberdade nasce quando você entende que não há corrida. Há apenas o seu passo, o seu tempo, a sua estrada. E quando esse entendimento amadurece, um alívio inesperado surge. A percepção de que a vida não exige pressa, apenas presença. A serenidade de ser inteiro em si mesmo. Há um silêncio profundo que só é alcançado quando você decide não viver para provar nada a ninguém. Não se trata de indiferença, mas de libertação. É a serenidade de saber que sua vida não precisa ser espetáculo, apenas verdade. Imagine alguém tentando nadar com pedras pesadas nos bolsos. O esforço é desesperador. O corpo afunda. A respiração falha. Mas basta retirar as pedras para descobrir algo surpreendente. Você já sabia flutuar. Assim é a vida quando soltamos a necessidade de aprovação. A leveza sempre esteve lá, apenas escondida pelo peso desnecessário. O estoicismo nos convida a viver assim, inteiros em nós mesmos, sem mendigar validação. Como Viktor Frankl escreveu, tudo pode ser tirado de um homem, exceto a última das liberdades humanas: escolher sua atitude diante das circunstâncias da vida. Essa atitude é o que ninguém pode roubar. Ser inteiro em si mesmo não significa isolar-se do mundo, mas estar nele sem se perder. Significa ouvir críticas sem se desmontar, receber elogios sem se inflar, caminhar no meio da multidão sem esquecer o próprio passo. E como cultivar essa serenidade no dia a dia? Com pequenos rituais de presença. Um deles é simples. Todas as noites, antes de dormir, escreva em uma única frase: hoje, eu vivi de acordo com a minha essência, não com as expectativas dos outros. Não importa quão longo tenha sido o dia, quão pesadas as exigências. Esse gesto é como acender uma vela no escuro. Pequeno, mas suficiente para iluminar o que importa. Com o tempo, esse hábito cria raízes. Você começa a perceber que sua identidade não está nas mãos de ninguém, e que a paz mais rara não vem de conquistar o mundo, mas de habitar-se plenamente. Ser inteiro em si mesmo é a vitória silenciosa que encerra todas as corridas invisíveis. E quando esse momento chega, você descobre que o verdadeiro poder não é ser visto, é ser.
Um dia você perceberá que a vida não era sobre colecionar aplausos, mas sobre caminhar em paz com o próprio coração. Descobrirá que não precisava vestir máscaras para ser amado, nem disputar corridas invisíveis para ser aceito. A liberdade sempre esteve ao seu alcance, na simplicidade de dizer não ao que sufoca e sim ao que faz sentido. Quando você solta o peso da aprovação, o silêncio deixa de ser vazio e se torna abrigo. As opiniões externas continuam a soprar, mas agora são apenas vento, nunca tempestade. E nesse espaço de calma, a sua essência emerge como uma chama discreta, que não precisa gritar para iluminar. Imagine-se caminhando por uma rua deserta ao entardecer. Não há plateia, não há juízes, só você, o céu mudando de cor e o som dos próprios passos. É nesse instante que a serenidade se revela. Perceber que já bastava existir, sem precisar provar nada. O estoicismo não pede que você fuja do mundo, mas que aprenda a estar nele sem se perder. E quando essa lição se torna carne, você descobre um segredo que poucos encontram. O verdadeiro triunfo não é vencer os outros, mas reconciliar-se consigo mesmo. Deixe, então, que as correntes invisíveis caiam ao chão. Caminhe mais leve, mais simples, mais presente. Porque no fim, o que sempre buscou fora, a aprovação, o reconhecimento, a certeza de valor, já estava dentro de você, esperando o momento de ser lembrado.